O pai que é negligente nunca vai falar assim, oi, tudo bem, eu sou um pai negligente. Esse é um Claro que ponto também, não. né? Vamos lembrar. Os modelos que você está mostrando não é de julgamento de intenção. É uma percepção do que está acontecendo no sistema familiar. Exatamente. Então, a gente tem ali alguns modelos de pais e mães, né? Modelos de parentalidade. O modelo autoritário, o modelo permissivo, o modelo participativo e o modelo negligente e omisso, né? O autoritário, ele realmente é aquele que usa o não pelo não, né? Aquele pai controlador, aquela mãe manipuladora, né? Que é como se fizesse... É como se os filhos não existissem na sua personalidade, não é considerado, né? Como pessoa, simplesmente como, eu não sei, um robô, algo que tenha alguém que tenha simplesmente que a obediência cega. O problema de pais autoritários pode ser o problema que muitos de nós, né, ou dessa geração de pais que enfrentam conflitos, estejam vivendo, né? Às vezes pais que não treinaram os seus filhos também para a possibilidade de escolher, né? Para a possibilidade de errar, porque o erro era algo impensável, né? Ou algo muito castigado. Não cuidaram do coração, então estão naquele vício ali toda vez de impor de forma externa uma coisa que não está chegando lá dentro. Sim, sim. E isso é o modelo de pai autoritário. A gente tem os pais no modelo permissivo. O outro extremo. Porque enquanto no autoritarismo você vê uma ausência, eu não estou dizendo que não exista amor, mas que você não consegue enxergar, né, muitas vezes um carinho, o toque, o abraço, né, o afeto. Muitas vezes você não consegue enxergar isso. Às vezes o pai e a mãe, eu não duvido que o pai e a mãe ame, mas às vezes ele tem dificuldade de colocar isso em ações práticas, né? O modelo de pais permissivos, ele já traz o extremo, que é aquele pai, aquela mãe, que vai deixar o filho fazer tudo, porque ele ama muito o filho, né? Muitas vezes é uma parentalidade vivida com muito afeto. Isso é positivo, o afeto. Veja, esses modelos até aqui, você não está julgando a intenção do pai. Você está olhando para o que está acontecendo no É como se a gente sistema. estivesse vendo uma cena de fora. Às vezes a pessoa que está ali falando não toda hora, na cabeça dela, ela pode estar até falando, mas eu faço isso por amor. Eu E o amo outro e o muito. outro que deixa o tempo todo, mas eu porque amo demais. muito, Então você não está julgando a intenção. Não, sinceramente, poucos casos, raros casos, a gente trata onde houve ausência de amor. Uhum. Né? Eu penso que, eu posso dizer para você assim, sem medo de errar, que essa questão da ausência do amor paterno e materno está diretamente ligada a distúrbios mentais. Uma exceção da regra mesmo. Porque normalmente os pais, eles amam seus filhos, né? Agora, a forma como eles externam esse amor na educação é que diferencia muito. E aí a gente tem que pensar o seguinte, não é só a forma como o pai ou a mãe externam o amor, é a forma como aquele filho que tem outra personalidade, né, vai entender que está recebendo esse amor. A dinâmica familiar é muito complexa por isso. Porque não é só a forma como o pai se coloca, é também a forma como o filho entende, né? Porque o filho, ele é sim, é muito forjado pela educação, pelo ambiente familiar. O ambiente forja muito. Mas não é só o ambiente. Existem questões muito inatas, questões de personalidade. A gente vê, quem tem 2 filhos vê, às vezes você vê tem filhos muito diferentes. Comportamento diferente. Esse mesmo educação, eu tenho um pouco de reservas, porque a gente nunca educa da mesma forma. A gente é diferente, não entra no mesmo rio 2 vezes. A gente é diferente. Você já tem outra maturidade, já viveu alguma coisa, E verdade. espera-se que com o passar dos anos nós nos diferenciemos para melhor, né? Agora tá me dando um pouquinho de sentimento aqui. Será que o meu 6º filho tem um pai bem melhor do que o meu primeiro? André, é para isso que a gente luta, né? É para isso que a gente treina, né? Porque se o meu 6º filho, seu 6º filho tiver um pai muito pior do que o seu primeiro, né? Aí a gente tem que rever a rota, né? Mas, enfim, aí você falou dos 2 que são os extremos. Isso. Primeiro o autoritário, o negligente. Esse é o não, o primeiro é o permissivo. Isso, agora tem mais 2. Isso, e a gente tem o estilo participativo, também conhecido como democrático, né? Que se ele for usado com sabedoria, ele é muito bacana.
É um estilo que te dá muita instrumentalidade para trabalhar com seus filhos. Porque é um estilo que não abre mão das regras, não abre mão dos limites, mas desenvolve a participação dos filhos à medida que eles têm tanto desenvolvimento cognitivo quanto de maturidade para desenvolver os não juntos, né? Eu só tenho um pouquinho de medo porque às vezes alguns pais tendem a ser democráticos demais, beirando a permissividade. Uhum. Na prática não é tão simples assim, né? A pessoa fala que é democrática, mas no final... Ela está mais para um permissivo do que para um democrático, né? Porque o democrático, só a gente pensar, né, o que é uma democracia, né? É um governo com a participação, né, do povo, mas existe governo. Você não pode ser coleguinha do filho, né? Exatamente. Você não vai ser um coleguinha de confidência, de ficar pedindo opinião, como é que vai fazer. Existe um nível hierárquico Sim. a ser respeitado, né? E isso é uma coisa interessante, porque na democracia de massa, a percepção que a gente tem de democracia hoje é uma coisa altamente planificada, mas quando você vai analisar o sistema de governo, tem uma Constituição, tem uma pessoa que representa. Tem regras. Tem regras claras, tem limites. Tem instâncias, né? A gente tende a perder esse conceito de democracia, né? Quando a gente vai para a prática de educação. Na verdade, vira uma coisa até planificada demais, que é prejudicial, Sim. já beira ao extremo que você citou. Sim, sim. Então, a gente tem o modelo participativo democrático, que se for usado com sabedoria... Talvez mais para a fase da adolescência, já tem uma aplicabilidade. Olha para você ver, você consegue usar ele também com criança pequena. Por exemplo, a gente tem... vamos dar um exemplo simples. Tem criança que tem muita dificuldade de ir para o banho, Sim. por exemplo. Você pode deixar a criança sem tomar banho? Você não pode, né? Mas você pode brincar com a criança de 2 anos de forma lúdica. Olha, você vai levar qual princesa, filha, para o banho hoje? Sim. Né? Você não está deixando ela sem tomar banho. Você trouxe o lúdico e ela vai escolher qual princesa das bonecas dela que vão tomar banho com ela. Sim. Né? Funciona sempre? Não. E tem horas que também nem deve funcionar, né? Porque eu acredito que essa abordagem, ela é muito válida para coisas com um grau de importância menor. Que é uma coisa simples da vida. Porque, ao final né? das contas, a gente não pode ficar envolvendo. Eu brinco isso, a minha esposa. Teve um dia que o meu filho, ele era bem pequenininho, ele falou assim, papai, eu não quero ir para a escola hoje não. Aí eu respondi para ele assim, lá em casa. Então vamos no carro e no caminho da escola você me conta por que você não quer ir para a escola. Então quer dizer, ele estava verbalizando, mas ele estava indo para a escola. Mas tem um momento que a criança tem que aprender a escutar mesmo, não. Não tem jeito de ser da sua Vai dar forma. para fugir, né? Eu uso com o meu pequeno, né? Lógico que eu erro tanto quanto ou mais do que os pais que estão nos ouvindo, imagina. Mas tem hora que eu falo com o meu pequeno assim, então, querido, mas não é tudo do seu jeito. Eu entendo, e é muito importante, gente, a gente falou sobre isso na aula que nós gravamos, que quando a gente for usar o não, principalmente... Tá dando spoiler da aula aí. Ai, meu Deus. Não, mas pode falar. Mas quando a gente for usar o não, a gente precisa de ter 2 fatores atuando ali. O foco da atenção da criança e o reconhecimento das emoções dela. Então, eu preciso que ela esteja atenta ao que eu estou falando. Porque se eu estou usando o não com ela e ela está vendo um desenho na televisão, Não vai funcionar. não vai funcionar, né? E, ao mesmo tempo, ela precisa também, mesmo pequena, começar a ter noção, reconhecer o que ela está sentindo. Às vezes ela não vai saber nomear, mas ela vai te falar alguma coisa que vai dar a entender o que ela está sentindo, né? Quando ela souber falar, lógico, né, gente? Então, a gente precisa ter atenção no foco da atenção da criança e no reconhecimento das emoções. Então, eu vejo isso muito com o meu pequeno, que hoje ele tem 5 anos, mas desde os 2 anos e meio, isso já consegue ser desenvolvido por ele. Primeiro, a atenção, né? Segundo, a gente precisa dizer, olha, eu sei que está difícil para você. Eu entendi, né? Porque para a gente adulto não é difícil, mas para ele é muito difícil. É um sentimento real, válido. É difícil, você precisa validar isso, filho. Eu entendi, tá difícil mesmo para você. Às vezes eu até falo com os meus, olha, quando eu tinha a sua idade, eu também tinha essas mesmas dificuldades. Porém, filho, né? Agora não tem jeito de ser do jeito que você quer. Vai ter que ser do jeito da mamãe. Vai ter que ser do jeito do papai. Tem protesto? Tem.
na maioria das vezes, não aceita, ok, mamãe, né? Não existe isso, né? Na maioria das vezes. Tem protesto, às vezes tem choro, vai ter acolhimento do choro, mas a gente vai seguir com a vida, com o que precisa ser feito, né? Então, realmente, esse modelo participativo e democrático, ele vai dando mais liberdade para os filhos à medida que eles vão crescendo e vão tendo maturidade para isso. Às vezes, tem filho que você vai ter menos... tem filho que vai ter mais liberdade mais cedo, pelo nível de maturidade que ele vai atingir mais cedo. Tem filho que não vai atingir esse nível de maturidade. Então, às vezes, aquela liberdade que você deu para o seu primeiro filho aos 13 anos, você não vai dar para o seu segundo filho aos 13 anos. Né? Você é um pai democrático, você é um pai participativo, mas você não pode desconsiderar o nível de maturidade do seu filho. Né? Então, as rédeas têm que estar na sua mão. E o quarto? Que é o negligente e omisso, né? Que, assim, na minha concepção, é uma grande tristeza e é o grande mal dos dias de hoje. Porque nós, pais da nossa geração, nos envolvemos, né? Voltamos ao primeiro assunto lá do início da nossa conversa, nos envolvemos em tantas demandas, às vezes temos problemas graves de autoestima. Às vezes não quer enfrentar. Muito mais do que o não enfrentar, André, porque o permissivo, às vezes, ele não quer enfrentar. O autoritário também não quer. Eu encerro a conversa aqui. A gravidade do estilo de pai negligente e participativo passa muito além disso. É aquele pai que só olha para ele mesmo. É aquela mãe que só olha para ele mesmo. Às vezes a gente tem pais que hoje em dia está muito na moda dizer, né? Pais narcisistas, não está muito assim na moda? Né? Eu sou meio contra modas, assim. Eu não gosto tem que modas, dar não. Respirar um pouquinho e entender. Né? Mas tem muitos pais que são nesse nível mesmo. Que são aqueles pais que consideram sempre as suas necessidades em primeiro lugar. E isso não tem a ver com classe social, não. Você encontra pai negligente, pai omisso em classes sociais vulneráveis, em classe média e em classe alta, sabe? São aqueles pais que só pensam em si, né? Que deixam os filhos... a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da empregada doméstica, é da babá, é do cuidador, né? É da igreja. O dinheiro para esse pai é mais barato do que o tempo dele para cuidar da criança. E aí são pais que vão viver... O pai que é negligente nunca vai falar assim, oi, tudo bem, eu sou um pai negligente. Claro. Esse é um ponto também, né? Vamos lembrar, os modelos que você está mostrando não é de julgamento de intenção. É uma percepção do que está acontecendo no sistema familiar. Exatamente, é o que os pesquisadores... Normalmente o pai negligente ele vai falar assim, mas eu gastei tudo que eu podia com meus filhos. Não é assim? Eu peguei os melhores profissionais da melhor escola, eu dei tudo que eles queriam. Aquela frase antiga que o pessoal falava, os pais da outra geração que falavam assim, na minha casa só come carne de primeira, não era assim que o pessoal falava? Esse é o marco, né? Era o marco da prosperidade, né? E é muito isso, assim, a gente olhando de fora. É isso que as pesquisas fazem, é isso que a ciência traz, né? Esse olhar imparcial do lado de fora. Porque quem está vivendo ali dentro não vai enxergar isso, né? Mas isso é muito sério. O pai negligente é aquele pai que beira a desconexão afetiva e emocional com o seu filho, né? É aquele pai que é muito mais conectado com ele mesmo, né? Então, ele precisa excessivamente se realizar no trabalho, ele precisa excessivamente se realizar num relacionamento amoroso, né? Ele precisa de muitas formas de afirmação na vida. Então, por isso, ele não tem tempo a perder dando atenção a crianças, né? É aquele pai que manda o filho para terapia, mas não vai para terapia. Né? Apesar de ter muitas questões a serem resolvidas. É aquele pai ou mãe, né, que faz isso. E é o que, dos 4 modelos, é o que, quando ele está acontecendo, é o que mais deixa a desejar, é o que mais doloroso, deixa um vazio. Na vida. Agora, se eu pudesse acrescentar aí, talvez não numa perspectiva psicológica, mas na perspectiva da vivência do lar, a gente olha, por exemplo, para as escrituras e a gente percebe uma ordem de amores na casa. Uma casa equilibrada, ela vai primeiro olhar para Deus, ou seja, para os valores transcendentais, aqueles valores inegociáveis.
a relação que você tem intimamente com o Criador, do seu entendimento com o propósito, depois isso vai desaguar no casamento e depois isso vai para os filhos. É uma hierarquia de amores. Sim. E as Escrituras falam muito sobre isso, que o sábio, ele ama a disciplina. Qual que é a ideia aqui? Criar filhos virtuosos significa criar filhos que sabem apreciar o não. Sim. Um filho que sabe lidar com esse não. E aí, eu estou lançando aqui, né, com a sua permissão, um modelo complementar aqui, que seria dos pais que pastoreiam. Sim. Quer dizer, é o pai, não é simplesmente um sistema democrático, é um sistema em que ele reconhece assim, olha, eu fui colocado nessa família com uma instância divina. Quando Deus criou a forma da humanidade se reproduzir, ele pensou em um período de maturação de 1 até 12, 18 anos, em que o filho estaria na presença dos pais para que ele pudesse ser formado. Sim. Então, eu não estou trabalhando aqui com uma linha de produção que você vai só dar ordem e pronto, e acabou. Eu não estou trabalhando com um modelo em que eu preciso ser aceito enquanto pai, mas eu tenho uma vocação de aprender, fazer o meu filho aprender a escutar o não, e nesse processo eu alcançar o coração dele para que ele possa ter virtudes que realmente ele vai levar.